Olá, saudações filosóficas, sejam todos muito bem-vindos, espero que todos estejam bem. Hoje no GF, Grupo de Educação Emocional e Filosofia, vamos trabalhar aí a obra bastante famosa, Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano radicado na Alemanha. Uma obra importante no projeto que gera aí muitas reflexões de cunho filosófico. Vou procurar aqui nessa exposição levantar algumas questões, mas fica aí a sugestão para todos aqueles que se interessem pelo assunto, que se sentirem aí despertados por alguns conceitos que Byung-Chul Han levanta, que possam ir até a obra, lê-la, né, e fazerem as suas próprias reflexões filosóficas, como é a proposta aqui do GF, né? Partir aí de um assunto que tenha relação aí com as questões socioemocionais e com o próprio pensamento filosófico. Antes de iniciarmos, vamos apenas fazer uma apresentação para aqueles que não conhecem. Filosofia na PG é um projeto cultural que foi selecionado no edital 24 de 2019, projeto aí apoiado pelo PROAC, Programa de Ação Cultural, proposto pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Era um edital de ações de incentivo à leitura, então essa é a proposta central do projeto, trazendo aí 3 tipos de atividades: o café filosófico, o sarau litero-filosófico e as ações aí do Grupo de Educação Emocional e Filosofia, o GF. Sobre o café filosófico, lembrando que são 10 eventos, já realizamos até o momento 6 eventos, já discutimos aí a filosofia de Pitágoras, de Sócrates, Platão, Santo Agostinho, Baruch Spinoza, e este mês já divulgamos aí no nosso canal do YouTube a filosofia de Immanuel Kant. Sempre lembrando que a seleção desses 10 filósofos obedece a alguns critérios. Se pensa na serenidade, que é a nossa proposta teleológica lá no final, e filósofos que se relacionem, né, com esse sentido aí, sentimento, essa sensação aí da vida, que deve ser vivenciado de modo interexistencial. Então esses filósofos são selecionados também obedecendo ao critério de serem representantes dos respectivos períodos filosóficos. Então vamos dizer de outra maneira. O Pitágoras, por exemplo, que foi o primeiro filósofo, que é um pré-socrático, está ligado à filosofia antiga. Do mesmo modo, Sócrates e Platão são representantes aí do período, né, sistemático antropológico, também da filosofia antiga. E aí passamos para a filosofia medieval, com Santo Agostinho, para a filosofia moderna, com Baruch Spinoza, e iniciamos a filosofia contemporânea com Immanuel Kant. Então, portanto, 6 filósofos, faltam 4. Esses 4 aí serão preenchidos entre Hegel, Marx, Bergson e Herculano Pires, que é um representante aí da filosofia nacional. Sobre o sarau litero-filosófico, como o próprio nome sugere, é uma proposta aí de unir a filosofia e a literatura e propor, a partir de obras e títulos da literatura, leituras filosóficas e reflexões nesse sentido. Da mesma forma que o café filosófico, são 10 eventos. Iniciamos com um diário do ano da peste, bem na época da explosão aqui da pandemia da Covid-19, de Daniel Defoe, que foi uma obra muito interessante de ser trabalhada, justamente por estar aí contextualizada com a situação pandêmica, né, mundial. Depois tratamos do autor aqui do Brasil, né, autor brasileiro, Amir Klink, 100 Dias entre Céu e Mar. Depois trabalhamos a Revolução dos Bichos, de George Orwell, que é um clássico, né, da literatura. E depois dedicamos 2 episódios, dividimos em 2 partes, O Mundo
de Sofia, de Jostein Gardner, né? E agora neste mês, vamos aí, fiquem atentos, que em breve neste mês vai vir uma obra Fahrenheit 451, né? Que estamos para gravar o vídeo ainda. Sobre o grupo de educação emocional, que é a atividade que nós nos dedicaremos hoje, Sociedade do Cansaço, Byung-Chul Han, é o quarto episódio aí, né, o evento do grupo de educação emocional, no qual já foram tratados vazio existencial, depressão e a reciclagem humana, que é uma proposta, um conceito de se reciclar também o humano, não apenas objetos imateriais. Então vamos iniciar a nossa apresentação. Sobre a Sociedade do Cansaço, como eu disse, o autor é Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, está aí entre os livros best-seller, né, nas melhores livrarias, nos sites aí de venda de livros. É um filósofo radicado na Alemanha, que é um estudioso aí da sociedade ocidental, tem vários livros. Esse Sociedade do Cansaço, muito importante, né? Fica aí a sugestão para que todos peguem, né? E examinem o livro, leiam o livro atentamente, porque aqui a nossa função vai ser apenas a de trazer os principais tópicos, fazer algumas reflexões para despertar interesse e um incentivo à leitura. Vemos a imagem de Byung-Chul Han, e no primeiro capítulo ele vai entrar com um conceito denominado a violência neuronal, que o próprio nome já nos sugere que é um tipo de violência que acontece na nossa sociedade, a nossa sociedade de desempenho, que é a violência nos neurônios cerebrais, né? A partir de algumas doenças, como a depressão, o transtorno de personalidade limítrofe, o transtorno de déficit de atenção com síndrome de hiperatividade e a síndrome de Burnout. Então, essas doenças, elas atacam, né, as atividades cerebrais de modo violento. Vamos ver como que se dá isso, né? Como o nosso sistema imunológico ele está sendo eliminado, né, em favor da positivação, né, em favor de outro tipo de postura que favorece o aparecimento dessas doenças. Então, a violência neuronal, como eu disse, é uma violência nos neurônios. Então, o Byung-Chul Han, ele começa colocando alguns conceitos importantes para a compreensão e a interpretação da sua obra. Ele fala aí da sociedade ou categoria da imunização. Então, nós podemos chamar de sociedade ou categoria da imunização aquele tipo de sociedade muito típico do século XX, né, que tinha aí como um dos seus pontos centrais a ideia da imunização. Então, se percebia, né, os agentes agressores e se praticava alguns comportamentos relacionados à imunização, que é um conceito aí da biologia. Só que, trazendo esse conceito para a filosofia, ele é muito mais amplo, né? Não se trata apenas de uma defesa contra um ataque. Se trata também, né, de algumas reflexões que passam desapercebidas pelo conceito meramente biológico. Então, a nossa sociedade do século XX, que ele diz ter essa predominância, né, pela imunização, ele trata até da sociedade imunológica, mas procurando no seu livro, né, descaracterizar esse conceito, porque ele acha que se encaixa melhor a imunização. Então ele vai dizer que a nossa sociedade é toda influenciada por essa ideia. Tanto aí, na época da Guerra Fria, das guerras que atravessamos na história, tem sempre essa ideia da defesa, do ataque, né? A questão da vacina também, né? A ideia aí de se imunizar, de se defender, né, de um vírus. E a imunização, ela parte aí a ser a ideia do século XX, que ele diz estar se dissolvendo. Ele escreveu essa obra em 2017, só que agora, em 2020, nós vemos aí que estourou, né, essa questão da imunização, principalmente com a pandemia e com a procura pela vacina. Então, um lapso aí de 3 anos, né, talvez ainda não esteja
totalmente eliminada essa ideia da imunização, porque nós vemos muitas pessoas, muitos grupos, que ainda resistem a abandonar a categoria da imunização, né, a passarem para outra, do tudo pode. Então nós temos uma divisão, vamos dizer assim, para atualizar o seu pensamento, na nossa sociedade de hoje, tanto da categoria da imunização como a do desempenho. Elas estão aí disputando, né, de modo às vezes até violento, né, de modo a gerar debates na sociedade, conflitos, a primazia, né, de uma ideia, um conceito que predomina na sociedade. Mas segundo o Byung-Chul Han, está mais dissolvida essa categoria da imunização. Nessa sociedade se percebia o outro como o agente agressor de qualquer natureza, né, podendo ser aí um vírus, uma bactéria, um inimigo externo, né, um estrangeiro que adentra, por exemplo, o território de um país, né, ele é visto, ele é percebido como um ataque, né, por exemplo, à influência cultural de determinado país, né, ao sistema biológico do indivíduo. Então se percebe o outro, a relação de marido e esposa, por exemplo, né, em que um é a negação do outro. Então nós precisamos do outro para nos aprimorar, para nos desenvolvermos enquanto pessoa. E nós vemos na sociedade de outro que nem sempre isso acontece, né? Muitas vezes esse outro é cancelado, né? É retirado da nossa convivência, né? Por vontade própria. Há muitas separações, há negações aí do vírus, por exemplo, como agente agressor, tudo em nome de uma ideia de positividade, de um excesso de positividade. Então, a negatividade predominava na sociedade, a categoria da imunização. Então, a partir desse conceito, nós conseguimos compreender melhor a nossa época. Então, resumindo, na sociedade do século XX, segundo Byung, a nossa sociedade era uma imunização, né, uma categoria da imunização, né, ela predominava, existia o outro, era percebido esse outro, né, que nos nega, aí vem o conceito de negatividade. Então, segundo ele, a sociedade do século XX estava mais preparada, né, psicologicamente, vamos dizer assim, porque tinha a ideia da imunização, percebia o outro e aquele que o negava. Isso formava o que no indivíduo? Formava o seu caráter, né? Um caráter muitas vezes formado aí com a repressão, né? Mas se formava um caráter. Hoje não acontece mais isso, né? A repressão acontecia muito, né? E as situações aí da psicanálise, elas estavam preparadas para resolver o conflito desse indivíduo. E segundo Byung, já nem tanto para o indivíduo que vai aparecer agora na sociedade do século XXI. Na sociedade, segundo o Chul Han, que é denominada de desempenho, né, desaparece o outro e se exacerba a questão do eu. Então, se elimina o outro e aparece o eu como predominante. E o excesso de positividade toma lugar da negatividade. Então, a partir dessas duas categorias, desses dois conceitos, nós já podemos fazer algumas comparações, né? No século XX, a sociedade da imunização vai cedendo lugar para a sociedade de desempenho, né? Na transição do século XX para o XXI. Ambas, né, elas vão ter aí situações diversas. Na categoria da imunização, se percebia o outro. Na do desempenho, temos aí a substituição do outro pelo eu. Na sociedade de imunização do século XX, havia aquele que nos negava, era percebido. Então, a ideia da negatividade. Agora, isso desaparece, há um excesso de positividade. Tudo eu posso ser empreendedor, né? Eu posso não me vacinar, eu posso decidir por mim mesmo o que é melhor para a minha vida. E nós vamos ver a consequência, né, desses conceitos na sociedade. Então, a partir, né, da sociedade de desempenho que é trabalhada no século XXI, na questão do eu, que é predominante, e na ideia da positividade, então, a respeito disso, a gente pode concluir o quê? Que não há percepção do outro, de qualquer agente agressor,
não há percepção de qualquer negatividade. Isso fragiliza o indivíduo para a ideologia neoliberal, por exemplo, que vai colocar aí o indivíduo, né, a uma guerra interna, né, entre ele e o seu eu interno. Isso vai o fragilizar, vai tornar fraco para o surgimento da depressão, da TPL, transtorno de personalidade limítrofe, o TDAH, transtorno de déficit de atenção com síndrome de hiperatividade, ISB, síndrome de Burnout. Então são doenças aí mentais, né, que se convertem numa violência neuronal, né, que vão começar a debilitar o indivíduo. Vejam aí uma frase retirada aí da Sociedade do Cansaço para nossas reflexões. E agora ficam mais fáceis de serem entendidos algumas ideias e conceitos trabalhados nesse trecho. A violência neuronal não parte mais de uma negatividade estranha ao sistema. É antes uma violência sistêmica, isto é, uma violência imanente ao sistema. Tanto a depressão quanto o TDAH ou ASB apontam para um excesso de positividade. Então, essas doenças têm incidência no indivíduo por causa do seu excesso de positividade. E uma característica muito importante dessa violência neuronal, ela não é percebida pela negatividade que era comum na sociedade de imunização. Ela atinge a sociedade de desempenho justamente pelo excesso de positividade, né? Uma exacerbação do eu. E é antes uma violência sistêmica, ou seja, mais difícil de ser percebida, né? Mais sutil, né? É muito diferente a depressão da incidência de um vírus, né? Que é mais detectável, vamos perceber assim, né? Vamos entender assim, mais conhecido. A depressão não, ela surge, né, de dentro do indivíduo, de um comportamento inerente, né, de uma tentativa aí de frustração do indivíduo. Então é mais difícil de ser combatida. A seguir, para concluir esse primeiro item da violência neuronal, vamos ver outra frase do Byung-Chul Han. A ASB, a síndrome de Burnout, é uma queima do eu por superaquecimento, devido a um excesso do igual, né? Está escrito errado aí, devido a um excesso do igual. O da hiperatividade não é uma categoria imunológica, representa apenas uma massificação do positivo. Então vemos a imagem, né, que há um superaquecimento da cabeça, da mente do indivíduo, um esgotamento total, né, que vai gerar aí o transtorno mental. Então a ASB, a síndrome de Burnout, sendo aí uma queima por superaquecimento, por inquietação, agitação do indivíduo, devido ao excesso do igual. Então não há aqui mais aquela ideia da negatividade, há da positividade. Então o indivíduo, ele se confronta contra o seu próprio eu, né, internalizado, não mais contra um agente externo. Aí ele conclui, né, o da hiperatividade não é uma categoria imunológica, antes é o que? Uma exacerbação do eu, quer dizer, é o hiper aqui, né? Não é algo imunológico. O sujeito ser hiperativo não o coloca numa posição de defesa, né? É antes uma categoria, né, diferente, né, vamos dizer assim, né? Vamos dar assim, é uma exacerbação da sua personalidade. Isso o torna frágil. Representa apenas uma massificação do positivo. O excesso de positividade vai desenvolver, né, a síndrome de Burnout, que é o esgotamento por excesso de trabalho, né, por excesso de inquietação. Além da sociedade disciplinar, é outro tópico, né, outro capítulo. Vamos lembrar Michel Foucault, que trabalha a ideia aí da sociedade disciplinar, né, da micropolítica, que os agentes da micropolítica, pai, professor, mãe, né, gerente, carcereiro, todos esses indivíduos distribuídos nas instituições, né, que eram todas elas pautadas aí pela disciplina, né, pela coerção, eles estão agora, né, nessa transição, foram introjetados pelo eu do indivíduo. Então podemos dizer que esses agentes disciplinares, eles estão dentro da pessoa,
né? Então, é um próprio indivíduo, o seu senhor e o escravo, né? O torturador e a vítima. Então, o indivíduo ele próprio se tortura, ele próprio gera seus mandamentos, ele próprio se disciplina. Sociedade disciplinar, não ter o direito, coerção, proibição, mandamento e lei. Loucos e delinquentes. O que seria isso? Então, aquela ideia da sociedade disciplinar do século XX, que era a ideia de não ter o direito, né? Se negava o direito ao indivíduo, né? Em nome aí da disciplina, que muitas vezes era usada a violência, e gerava aí, né? Produzia uma coerção mediante a proibição, mandamento e lei. Então, tudo isso gerava o quê? Loucos e delinquentes. É comum na sociedade disciplinar a produção de loucos e delinquentes, justamente, né, por eles não terem direito, por serem aí submissos à coerção. Essa coerção aí nós podemos chamar de todos os tipos de proibição, de mandamentos e leis. Agora, na sociedade de desempenho, o poder é ilimitado, não tem limites. Vem a ideia de projeto, de iniciativa e motivação, e produz depressivos e fracassados. Vemos a diferença, né, da sociedade disciplinar para a do desempenho, que o Byung faz essa comparação para nos escancarar, né, essa nova situação que estamos vivenciando. O poder é ilimitado agora, qualquer um pode fazer qualquer coisa, deve se reinventar, deve se projetar lá na frente, né, deve ter iniciativa, motivação, se desenvolver o quanto mais, e isso vai gerando depressão e fracasso nos indivíduos. Seguindo, próximo slide, a questão do tédio profundo. Byung, né, vai fazer uma defesa do tédio como fez Nietzsche, e Nietzsche também faz uma defesa da ira e da vida contemplativa, por exemplo. Então, o que seria o tédio, né? Nós temos uma ideia muito negativa do tédio. Vamos ver aí nesse slide, né, o que é dito, para podermos fazer a reflexão aí pertinente. Então, o excesso de positividade, característica aí da sociedade de desempenho, que é essa sociedade que nós estamos vivendo, ela vive gerando estímulos, informações e impulsos, né? Vejam aí as notificações de celulares, né? Alertas de diversas ordens. Então, o sujeito ele tem que estar sempre, né, com atenção aí em várias atividades ao mesmo tempo. Isso vai gerando, né, a multitarefa, que eu vou comentar adiante, que é muito próxima dos animais selvagens. Então, o indivíduo ele passa a ter uma atenção superficial, né, sobre diversas situações ao mesmo tempo, que é, na verdade, uma destruição da atenção, né, uma impossibilidade aí da atividade contemplativa, do foco em determinados assuntos. Então, ele vive sendo estimulado, né, com várias informações, comunicações, né, incentivado a produzir diversas coisas, e isso faz ele acumular uma carga de informação, de comunicação e de produção, que vai gerando um excesso de trabalho e vai disponibilizando, né, o organismo do indivíduo para ser afetado por doenças da natureza mental. E impulsos constantes. Então, o indivíduo vive sendo impulsionado, né, tanto pelas formas de comunicação, informação e produção. Vive sendo incentivado a fazer diversas coisas. Isso tudo vem do excesso de positividade, que na verdade tudo isso destrói a atenção do indivíduo. A técnica de trabalho hoje, ela propicia isso. O capitalismo, no seu atual desenvolvimento neoliberal, ele usa, né, esse indivíduo, né, colocado nessa situação, porque lhe gera um rendimento maior, né, é economicamente mais viável o indivíduo, né, com excesso de positividade, com a atenção estimulada, desenvolvida por essas informações e impulsos. Como eu disse, tudo isso gera multitarefa, que é um conceito que nos aproxima aí da atenção do animal. Por exemplo, né, se você coloca um pote de ração para o animal, ele se alimenta ali, e pela sua descendência ali, parentesco com os lobos, né, seus ancestrais, ele tem aquela tarefa de comer, mas ele tem que ficar esperto com os filhotes, tem que ficar esperto se não vem alguém
outro animal, né, pelo seu instinto, ainda ele mantém isso, né, que venha a invadir a refeição dele. Então ele tem que estar associando aí vários estímulos ao mesmo tempo. Então isso tudo é uma atividade superficial. Então ele diz, né, o Byung-Chul Han, que os homens, no momento, eles agem com essa atenção multitarefa, que é uma atenção superficial, e estão se aproximando dos animais selvagens, como é dito aí no slide, disseminada em animais selvagens. Então a proposta é que nós saiamos dessa multitarefa, né, desse excesso de positividade, que nós resgatemos a negação, né, percebamos, né, a importância de nos negar em algumas atividades também. Então tudo isso, né, impede o tédio profundo, que seria um momento aí de relaxamento, de saúde mental. Então o tédio, ao contrário de ser uma ideia negativa, né, vejamos aí uma pessoa que está acostumada a fazer diversas tarefas durante o dia. Se acontece lá de meia hora ela não ter que fazer nada, ela começa a ficar inquieta, né? Ela não suporta mais o tédio, vai pegar alguma coisa para fazer. Isso vai desgastando ela mais, né? Vai gerando aí mais desgaste, né? Mais doenças mentais, até a realização do indivíduo, que é a morte. Então a própria ideia de cultura, né, que está ligada aí à filosofia, pressupõe o quê? Uma vida contemplativa, que o indivíduo tenha momentos de contemplação, igual essa menina, né, que está aí na imagem, olhando a paisagem, né, está aí desfrutando, vamos dizer, de um momento contemplativo, e parece não estar entediada, né? O sujeito entediado, ele ia abandonar logo essa situação aí, né? Não estaria tão serena como nos sugere essa imagem. Então, o resgate do tédio, né? A importância de se lidar com o tédio é muito importante. A mesma coisa com a angústia, né? Isso está em Nietzsche. A angústia é um momento de, vamos dizer assim, parada, né? O espírito, né? O indivíduo aí percebe algo de errado no conjunto, que é diferente do medo, né? O medo é uma situação relacionada com algum objeto, né? Identificado ali, particular, com alguma situação específica. A angústia já seria algo mais profundo, algo da alma, né? Então, tanto o tédio e a angústia, para Nietzsche e para o Byung, são importantes. E, ao mesmo tempo, a ira, que se diferencia do nervosismo, da irritação. O indivíduo irritado ou nervoso, ele se irrita com algumas pessoas ou com algumas circunstâncias. Não se irrita, né? Não tem um processo de ira contra o sistema todo. Então isso já nos mostra, né, que o indivíduo irado, ou o indivíduo irritado, ou o indivíduo nervoso, ele está totalmente adaptado à sociedade de desempenho, porque ele não percebe o conjunto da situação, né? O problema geral, ele percebe apenas questões particulares. Então as reflexões sobre o tédio, a angústia e a ira são muito importantes. Vida ativa é uma ideia, né, da Hannah Arendt, é um conceito que é trabalhado, né, Byung vai ter que desfazer esse conceito, né, porque ele acha que a vida ativa, né, um conceito da Hannah Arendt, acaba contribuindo aí para a inquietação do indivíduo na sociedade de desempenho. Então a Hannah Arendt vai vir com a ideia do animal laborans, que é uma ideia dela, que seria aquele homem, né, que se assemelha ao animal, que labora, né, que está adaptado aí ao sistema de trabalho. Tem também a ideia do homo sacer, do Agamben, que seria aquele indivíduo que ele é desprezado pela sociedade por causa de um crime ou de algo intolerável que tenha feito. Então ele passa, né, a ser submetido aí pelo poder soberano, certo? Você tem o poder soberano que é exercido sobre o homo sacer, que pode ser qualquer um de nós, né, do jeito que a nossa sociedade está se desenvolvendo. Então, geralmente o homo sacer ele sofre uma violência, né, arbitrária por parte do poder soberano, né? Por que arbitrária? Porque se suspende leis, né, se suspende regras em nome de um desforço. Então, o homo sacer ele pode ser morto sem ser julgado, por exemplo.
pelo poder soberano, que se exerce sobre ele de maneira aí muito violenta. Então, essa ideia do Homo sacer e a ideia do animal laborans, segundo Byung, não se adapta à do hominis sacri. Ele usa esse termo também do Agamben para dizer o seguinte, que esse conceito do hominis sacri, que seria aí um indivíduo, que é esse indivíduo da sociedade de desempenho, ele é um indivíduo para os nossos estudos a partir de agora, porque o animal laborans, ele ainda, possui algumas questões aí relacionadas ao século XX, não propriamente ao do século XXI. E o Homo sacer é a mesma coisa, porque, por exemplo, não temos aí a configuração do poder soberano sendo algo externo. Então, ele vai até usar um pouco dessa ideia do Agamben, mas dizer o quê? O Homo sacer é o eu interno, só que esse eu interno possui um duplo, que seria aí o poder soberano introjetado no indivíduo. Então, essa relação entre Homo sacer e soberano não se dá mais entre um eu e alguém externo. Esse alguém externo já está dentro do indivíduo, que é o carrasco do eu interno. Então, há uma guerra dentro do indivíduo, várias cobranças, vários conflitos que vão gerar aquela doença. Então, essa ideia do Agamben, do Homo sacer, é utilizada mas com critérios, com essas ponderações que eu coloquei agora. E o animal laborans, é muito mais adaptado à sociedade disciplinar do século passado, não mais a de desempenho de hoje, porque o indivíduo na animal laborans, ele tinha aí, por exemplo, a negatividade. Ele percebia o seu chefe, percebia uma classe social contra a qual ele tinha que lutar, para sair daquela sua condição. Então, existia também a ideia da alienação dele no mundo do trabalho, vamos ver aqui no Hominis Sacri, que a alienação, ela praticamente desaparece. O indivíduo ele tem um excesso de positividade, um excesso de confiança no eu. E é justamente isso que o vai colocar propício às moléstias e às patologias que nós iniciamos aí falando, depressão, síndrome de Burnout, etc. Então, esses conceitos são importantes para entender a filosofia do Byung. Pessoas que sofrem com a depressão, com o TPL ou SB, desenvolvem sintomas iguais aos que apresentavam também aqueles muçulmanos nos campos de concentração. Muçulmanos eram como eram chamados os judeus lá do campo de concentração, que, como vemos na foto, tinham aí um organismo muito debilitado, desnutrição, fraqueza. Chega-se no livro, a falar aí que pareciam mortos-vivos. Então, o Byung vai dizer que a nossa sociedade produz indivíduos mais ou menos igual aos muçulmanos, com uma diferença que os nossos muçulmanos de hoje são mais obesos e mais nutridos, mas não menos doentes, afetados aí pela depressão, TPL e síndrome de Burnout, por exemplo. Uma reflexão importante do filósofo. Byung vai se escorar aí no Nietzsche para nos propor uma pedagogia do ver, que é outro capítulo. Então vejamos o que o texto nos diz. A vida contemplativa pressupõe uma pedagogia específica do ver. No Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche formula 3 tarefas, em vias das quais a gente precisa de educadores. Devemos aprender a ler, devemos aprender a pensar, devemos aprender a falar e a escrever. A meta desse aprendizado seria, segundo Nietzsche, a cultura distinta. Então Nietzsche vai propor uma cultura distinta, porque ele acredita que a nossa cultura ocidental é decadente, vai propor um indivíduo aí que não é uma filosofia do Nietzsche para todos, é para poucos, que esse indivíduo desenvolva aí uma cultura distinta, que passa por uma pedagogia do ver. Fica aí um alerta para todos os educadores. Que tipo de educação seria essa? A de ler, a de pensar e a de falar e escrever, mas não como se vem fazendo, como que se faz até agora. Ele propõe a pedagogia do ver, mas ler o quê? É ler qualquer coisa? É ler algo específico que nos provoque reflexões? O que seria esse pensar?
Um pensar que não pode estar desassociado da vida contemplativa. E hoje a nossa sociedade de desempenho, por estar repleta de inquietos, não consegue essa vida contemplativa, não consegue, né, o aprendizado a partir da angústia, do tédio, por exemplo, não tem a sua ira desenvolvida, né, apenas se irrita, né, fica nervoso. O falar a mesma coisa, né, como se fala, né, o que se produz com a fala, e o escrever. Então isso, né, fica aí como um conceito importante para os educadores desenvolverem essas ideias nietzscheanas e do Byung-Chul Han. Abaixo, né, antes de voltar aí de girar a tela, eu mencionei aí o tédio, angústia e ira, né, que tratei agora há pouco. Né, é um conceito que nós devemos retomar aqui para não esquecer. Então o tédio seria o quê? Uma sensação, né, um estado relacionado aí com o espírito, de descanso, de repouso, né, é justamente o que nos traria saúde. A angústia seria uma reação aí da alma frente a determinadas situações, que saem muito da questão aí do medo, né, que é algo específico. E a ira, né, também está relacionado da mesma maneira, né, que é um sentimento, um estado de sensação que está sendo abandonado. Então aparece aí o medo, né, que é uma situação específica, e a ira algo mais amplo. Uma forma de entender isso melhor, né, de maneira resumida, podemos colocar aí o tédio como um descanso da alma, né, um momento de descanso da alma. Então, a partir do momento que nós nos deixamos tomar pelo tédio, nós acabamos descansando, né, da inquietação que nos atinge. A angústia seria aí um estado da alma, né, um estado de alerta da alma, que nos alerta sobre determinadas situações, principalmente aí o abandono do medo, porque o medo, a gente tem medo de determinada situação, de um objeto específico. A angústia é algo mais geral, algo relacionado ao espírito, algo mais amplo. E a ira, da mesma forma, né, se opõe aí à irritação, ao nervosismo, que seriam contra situações e pessoas. A ira é contra uma ideia geral, algo mais amplo. Então são reflexões importantes que precisam ser resgatadas. Aqui vemos o banco da igreja, né? Há uma relação do pensamento aí do Byung com essa situação do banco da igreja, que justamente vai gerar o título da sua obra. Sociedade do cansaço, né? Estamos em transição para a sociedade do doping. Então o Byung ele vai mais fundo ainda nas suas análises, né? Então ele diz que nós passamos aí da sociedade disciplinar, né, da sociedade anterior lá do século XX, para uma sociedade aí de desempenho, né? E esse desempenho vai gerando uma sociedade de cansaço paralela a ela. Podemos pegar aí, por exemplo, a escola como exemplo, né? A escola está prensada entre a sociedade de desempenho, da cobrança, da positividade, do excesso de atividade, e está prensada também na sociedade do cansaço, né? Muitos indivíduos, no próprio banco da escola, apresentam um comportamento muito parecido com a sociedade pentecostal, né? O que o indivíduo, quando senta no banco da igreja, né, sugere? Que ele está esperando algo para fazer, né? Ele está cansado, ele espera a atividade a ser feita, que digam a ele o que precisa fazer. Não tem, por exemplo, aquela vontade de potência do Nietzsche, né? Um conceito aí que o Nietzsche coloca, que seria negar algumas situações importantes para a sua saúde. Não, há uma postura diferente. Então a escola está prensada entre a sociedade do desempenho, excesso de atividade, e de uma sociedade cansada, certo? E esse cansaço, muitos vão lançar mão aí do doping, né? Então nós vemos, para manter o desempenho, muitos indivíduos vão usar aí os estupefacientes, né? As drogas, para se manterem ainda com desempenho, sem desempenho. Aquela sociedade pentecostal que inspira ao não fazer se contrapõe à sociedade ativa, através do banco cansado. É uma sociedade dos cansados em sentido específico. Se a sociedade pentecostal fosse sinônimo de sociedade futura, a sociedade por vir poderia chamar-se então sociedade
do cansaço. Então vemos aí nesse texto o que eu acabei de dizer, né? E usei como exemplo a escola. Então nós temos sociedade pentecostal, que inspira o não fazer do indivíduo, e a sociedade ativa, que inspira o fazer do indivíduo. Ele fica prensado nessas duas situações. E não tem aí a vontade de potência desenvolvida, né? Vontade de potência negativa, de negar algumas situações, ok? Através do banco cansado se expressa, né, o cansaço e o esgotamento psíquico mental do indivíduo. É uma sociedade dos cansados em sentido específico. Se a sociedade pentecostal fosse sinônimo de sociedade futura, a sociedade por vir poderia chamar-se então sociedade do cansaço. Vamos supor que se reproduzisse em toda a sociedade o que nós vemos dentro das igrejas, por exemplo, né? Dentro do banco da igreja. Indivíduos, né, inspirados a não fazer determinadas situações, né? Mas o próprio fato do indivíduo estar na igreja, né, já é um sinal interessante, porque ele já não está tão adaptado à sociedade ativa, está gerando uma outra postura. Só que não é a postura ainda ideal, né? Não basta não fazer, né? É preciso saber não fazer determinadas situações que nos propiciem a saúde, né? Se ele fica só no não fazer, ele fica numa estagnação, não acaba procurando, né, situações que o beneficiem. Então, muitas vezes fica aí à disposição de alguém que vai lhe dizer o que fazer, né? Que vai exercer aí, como no século passado, o que acontecia muito, a sua disciplina, né? Então, é um pensamento aí muito parecido também com Immanuel Kant, né? Do indivíduo gerar a própria autonomia, chegar na maioridade intelectual. Ele não precisa mais das regras externas, ele mesmo, né, pela sua razão, consegue desenvolver essas ideias. Mas é importante que se esforce nesse sentido. E assim, terminamos, né, mais essa exposição. Esperamos aí que essa exposição tenha gerado algumas reflexões importantes, lembrando que selecionamos apenas algumas, há muitas e diversas e múltiplas abordagens na obra aí do Byung-Chul Han, que incentivamos todos a ter contato, lerem e a desenvolverem o próprio pensamento filosófico apropriado. Agradeço a todos, sigam as nossas redes sociais, nos encontramos numa próxima.